Privacy by Design, já ouviu falar desse conceito? Então, o vídeo dessa semana vai ser sobre esse framework que trata da implementação de ponta a ponta da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Privacy by Design é considerado vamos dizer assim, um conjunto de princípios, são 7 princípios que fundamentam a cultura de privacidade. Ele foi criado pela Anne Cavoukian, que é uma pesquisadora na área de privacidade no Canadá, e esse conjunto de princípios ele faz o papel de ser condutor da implementação da cultura de privacidade nas organizações. E aí, falando da questão desses princípios, esses princípios ajudam você, dentro da organização, né, na verdade, o conjunto, o comitê de trabalho que está fazendo a implementação da legislação de privacidade, ele vai conduzindo para que, ao final, esses 7 princípios eles sejam norteadores dessa cultura de privacidade. É o que a Anne Cavoukian chama de práticas da informação acessível, né? Na verdade, você vai implementando cada princípio dentro desse processo de construção e, ao final, você tem uma cultura de privacidade na sua base. Então, o primeiro princípio, ele trata da questão da proatividade da organização e da não reatividade, ou seja, eu tenho que ser proativo dentro daquele contexto e evitar que eu tenha que tomar decisões reativas a partir de, por exemplo, um vazamento de dados. O outro princípio, o segundo princípio, é privacidade como padrão, ou seja, na hora em que você institui um padrão de privacidade, uma cultura de privacidade, né, e aí você vai entrar em compliance exatamente com uma legislação, e aí no nosso caso é a nossa LGPD, você vai estar configurando todas essas etapas já dentro de um padrão que vai obedecer essa conformidade, esse compliance. O terceiro princípio é a privacidade incorporada ao design. Então você já pensa no desenho do serviço, no desenho do produto dentro de uma configuração. O outro princípio é a funcionalidade total. Ela chama soma positiva e não soma zero. Então, o que quer dizer isso? Você, quando fala da funcionalidade, não é que você tenha que anular uma situação em benefício de outra, não. É que toda essa funcionalidade ela tem que ser positiva, né? Tem que ser transparente, ela tem que ser menos reativa e mais ativa. E aí, segurança de ponta a ponta. Então, a proteção total durante o ciclo de vida. Quando você pensa em privacidade, você tem que pensar em toda a fase do ciclo, desde a coleta dos dados até a sua eliminação ou guarda, né? Então, todo esse fluxo de dados tem que ser pensado, e aí por isso que quando a gente chama de segurança ponta a ponta, daí a importância, né, da equipe de tecnologia da informação, de segurança da informação, que vai estar fazendo exatamente essa mitigação de riscos, né, e de medidas técnicas em cada etapa do processo de implementação dessa privacidade. E a outra é a visibilidade e transparência. Então, mantenha-se aberto. E aí, quando a gente fala da nossa legislação, da nossa LGPD, a gente tem que considerar que nós temos os princípios que precisam ser atendidos, nós precisamos abrir canal de comunicação com o nosso usuário, com o nosso cliente, com o nosso cidadão. Então, daí, manter-se aberto é estar apto a ter canais de comunicação também com o nosso cliente, que é o titular dos direitos e dos seus dados pessoais. E, por fim, o respeito pela privacidade do usuário, né? Mantenha-se o foco centrado no cliente, no cidadão. Então, quando a gente fala de um processo, por exemplo, de transformação digital, a gente está sempre colocando que o cliente é o principal, né, condutor da privacidade. Então, quando estamos conversando sobre a implementação de um programa de privacidade, de conformidade a uma legislação específica de proteção de dados pessoais,
que é o nosso diálogo, a gente vai estar sempre pensando que o foco está no cidadão, no consumidor e no titular dos dados pessoais. Gostou do conteúdo? Então compartilhe o link nos seus canais de comunicação, né? WhatsApp, Telegram, nos seus e-mails, nos seus colegas. Também deixe seus comentários aí nas nossas redes sociais e eu espero você no nosso próximo vídeo.